Bonjour, bem-vindo no nosso clube elegante deste mês de agosto. Eu tenho o prazer de ficar com Isabela, que já degustou os vinhos, que sabe falar muito bem dessa seleção. Então vou te deixar falar dessa seleção do mês de agosto. Primeiro que são dois vinhos completamente diferentes, até porque é um branco e um tinto. Isso. Mas apesar de ser um branco, é um branco que dá para tomar tranquilamente, tanto no inverno quanto no calor. E são dois vinhos muito elegantes. Elegante, como se chama nosso clube. Então, como tem um branco, vamos começar com o branco. Então temos aqui o do domaine Jean-Marie Hague, é um casal, Jean-Marie e a Myriam, que Jean-Marie está no vinhedo, a Myriam está trabalhando no comercial e na gestão da vinícola. E eles estão então no sul de Colmar, nessa região maravilhosa, onde se planta a uva Riesling. Então Riesling é realmente para mim uma beleza. Acho que se aprecia muito no Brasil também. Não tem tanta oferta de Riesling. E a cuvée se chama Les Encrines. E fala um pouquinho do que tu acha desse Riesling. A safra é 22, se não me engano, 22. Eu acho que, para quem não conhece a uva, ela lá no finzinho faz lembrar um pouco do Chardonnay, né? Tem tanto no nariz quanto na boca, mas é um vinho não tão doce quanto a Chardonnay. Não, ele não é doce, porque isso é importante falar, e muito mineral. Isso que para mim é a primeira característica que tu acha já no cheiro, na nariz. Sim. E Riesling é sempre diferente do Riesling alemão. Na França é sempre um vinho seco. Então tem que bem explicar que a Riesling da França, que se planta do lado francês, tem também Riesling do lado alemão, do outro lado do Rio Rhin. A Riesling nem necessariamente trocken, como se diz em alemão, pode ser suave. Sempre seco na França e tu percebe imediatamente na nariz. Tem esse finalzinho também de cheiro de petróleo, que é bem típico da Riesling. Bom, para mim é um vinho espetacular. É dessa pequena vinícola, como eu falei, Jean-Marie e Myriam Hague, que é o nome da vinícola, que fazem esses vinhos desde anos com muito amor, muito paixão. Mineralidade total, né? E apesar do que todo mundo espera de um vinho branco dele ser mais suave, ele é bem encorpado. Ele é muito encorpado. Então vai bem tanto com o sashimi, que é um peixe cru, ou o salmão defumado, que acaba ficando mais pesado. Exatamente, mas o sashimi, tu fala muito bem, tem tantas opções no Brasil de essa comida japonesa. Sim. É uma harmonização espetacular. Sim. E até... concordo muito contigo. Até queijo Minas também, né? Isso, com queijo, exatamente, porque sempre tem essa ideia que, bom, não, eu vou com queijo, vou comer um vinho tinto, mas não é verdade. Então, o vinho branco se exprime especialmente esse tipo de vinho com esses queijos que o Brasil faz muito bem, especialmente os queijos de Minas. Porque ele é justamente por ser bem mais encorpado do que um vinho branco normal. Bom, então, está satisfeita com o primeiro? Aprovadíssimo, tá bom. Vamos passar com o segundo vinho, agora nada a ver, outra região. Vamos para Bordeaux. Né? E lá temos uma bela história para contar também. Vou te deixar já explicar um pouquinho sobre esse vinho que tem um belo nome, porque ele tem um nome Dissan, né? Que se chama o Moulin Dissan. Então, Isabela, fala um pouco mais sobre esse segundo vinho do nosso clube elegante. Acho que ele é tudo do que se espera de um vinho tinto, assim, quando a gente fala de vinho tinto em si. Um vinho bem encorpado, muito cheiroso. Que cheiro, definitivamente um buquê mesmo no nariz. E um vinho mais pesado, né? Então pede, se for para falar em harmonização, um carré grelhado, uma carne de panela que seja mais gordurosa. Então ele casa bem porque ele tem essa acidez, então acaba cortando essa coisa que a carne vermelha tem em si. Mas interessante é contar um pouquinho sobre o meu encontro com essa produtora. O Moulin Dissan, então, é o terceiro vinho do Château Dissan,
Chateau d'Isson, então, é um Grand Cru Classé de Margaux, que fica na margem, então, como é Margaux, na margem esquerda. E aqui é um terroir que pertence à mesma vinícola, mas do lado direito, por isso que tem uma maioria de Merlot. Ele não vai ter a apelação Margaux porque é de um terroir diferente de onde o Chateau d'Isson, que é o primeiro vinho, Grand Cru Classé de Margaux, e o segundo vinho que temos ainda no site, que é o Blason d'Isson. Segundo vinho, esses dois estão da apelação Margaux. Aqui estamos do outro lado do rio e se torna um Bordeaux superior, mas que tem esse custo-benefício espetacular. Então, atravessou o rio, é outra denominação. É outra denominação porque tu vai na margem direita onde tem a maioria de Merlot. Então, diferente do Margaux, do mesmo produtor que vai ter mais Cabernet Sauvignon, aqui tu tem uma maioria de Merlot porque é o terroir do outro lado onde tem a apelação Bordeaux superior. É isso. Acho que a safra é 2019, que já é uma safra pronta a beber, o que eu gosto muito, porque Bordeaux está fazendo vinhos mais simples agora, com as novas safras, que não precisa aguardar 10, 15, 20 anos para beber. Né? Isso é importante. Sim. Então, ele já está pronto, como, claro, o vinho da Alsace. Então, são vinhos, eu acho, bem adequados para tomar nesse mês de agosto. Sim, e apesar dele ser aparência de ser muito alcoólico, ele não é, né? Parece ser alcoólico e pesado, mas quando você toma não é nada disso. Não, é uma delícia, equilibrado, como tu falou já. Então, Isabel, santé, aproveite e boa degustação a todos os nossos membros. Tchau, tchau.